convidar o pessoal que está no café para vir para as ideias. Doutor Wilson, se o senhor quiser convocar esse pessoal aí, para a gente começar. Nosso cordial boa noite a todos os senhores e senhoras. Nós estamos completando hoje a 28ª edição do nosso Café de Ideias. É uma realização do Governo do Estado de Goiás, através do Centro Cultural Oscar Niemeyer e com patrocínio esse semestre da Secretaria de Estado da Cultura. Temos o apoio da Organização Jaime Câmara, da Rádio Executiva, do Jornal Popular, do Clube do Assinante, apoio também da Universidade Federal de Goiás, que é a nossa casa, minha e do Lisandro, e do restaurante Panela Mágica. Essa edição em especial tem uma parceria, né, da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO. Quero saudar o doutor Gilmar Coelho, presidente da ASMEGO, nossos agradecimentos pela continuidade, porque é uma parceria que já vem desde o ano de 2012. Ela começou com a Orquestra Filarmônica de Goiás. Nós fizemos 2 edições em parceria com a ASMEGO, foram fantásticas. E esse ano tivemos a ideia de transformar também, ou ampliar a parceria para o Café de Ideias. Começamos lá com o desembargador Itanei, quando ele estava na coordenação da área cultural, e nesse café, sob a coordenação da área cultural, do Dr. Wilson Safato Fayad, que a gente já tinha uma intimidade maior, porque nós somos primos primeiros, e eu queria convidá-lo para vir aqui para frente, que ele vai apresentar o nosso palestrante de hoje, e dizer, doutor Gilmar, que é um prazer, tá, muito grande para o Centro Cultural poder envolver cada vez mais as entidades, as associações de pessoas que, além das suas profissões, como são os médicos e os juízes, os desembargadores, têm um vínculo não só associativo, mas pessoal com a cultura. Nós temos grandes poetas, grandes literatos, músicos. Então, é sempre um prazer. O Centro Cultural estará sempre aberto a essas possibilidades de parcerias. Como eu disse para vocês, é o 28º Café, e passaram por aqui mentes, palestras e temas os mais variados possíveis. A gente tem um jargão, né, que o café é plural, democrático e republicano, né, e realmente tem sido. A gente estava comentando, doutor Laíra aqui, que a gente trouxe Zé Arthur Gianotti, Marilena Chauí, Pondé, Flávio Gicovati, etc. São 28, eu não vou lembrar de todos aqui. Se eu fizer um esforço, eu lembro, não vou tomar muito tempo, né? Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Wilson Safato para que ele faça as apresentações do nosso palestrante de hoje e em seguida a gente abre a palestra. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Professor Lair da Silva Loureiro Filho, ele é pesquisador da Universidade de São Paulo, Universidade de Guarulhos. O professor Lair, mestre e doutor em Direito pela USP, especialista em Direito Constitucional pela Stanford University, bacharel em Direito e em Ciências Sociais pela USP, é membro colaborador do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, professor universitário desde 1987, foi coordenador do curso de Direito da Universidade Paulista, de 2003 a 2014. Certamente o currículo do professor Lair é muito maior do que este, e aqui fiz resumir o professor Lair, até mesmo a pedido dele. O doutor e professor Lair da Silva Loureiro Filho foi o escolhido para falar sobre o tema Justiça e Intolerância Social. Tratou-se de feliz escolha, vez que sabidamente preparado para enfrentar o tema tão controvertido quanto atual. Professor Lair, com alegria termos aqui, é a primeira vez que vem a Goiás, e já me disse hoje que achou Goiânia linda, cidade receptiva, e com certeza irá contribuir muito para o nosso cenário político, cultural e jurídico.
Convido Vossa Excelência. Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço as palavras do Dr. Wilson e a pessoa dele saúdo todos os presentes. Agradeço o convite feito pelas MEG e também o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Minha formação é jurídica. Antes do curso de Direito, eu fiz curso de Ciências Sociais. Portanto, minha formação original é de sociólogo e eu pretendo, irei aqui, ser mais didático no trato dos institutos jurídicos. Por quê? Porque nós, no direito, normalmente somos muito solenes, muito formais, né? E eu procurarei dosar o conteúdo jurídico com o interdisciplinar. O tema intolerância e justiça, ele vem sofrendo uma série de transformações no correr dos séculos. A questão da intolerância é tão velha, antiga quanto a humanidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto, somos uma única raça. Todavia, há nessa mesma raça, a raça humana, diversidade de nações, diversidade de sexo, diversidade de perfis ideológicos, diversidade de papéis sociais. De que forma isso vem sendo tratado pelo direito? 1. 2. De que forma ou qual a extensão da responsabilidade do Poder Judiciário no enfrentamento dessa questão? Até em que medida o Poder Judiciário pode resolver de imediato, dar para a sociedade uma resposta imediata, ou ele está preso a uma série de circunstâncias, a aplicação de uma legislação que ele recebe pronta, a prestar jurisdição atrelado a um orçamento mutilado pelo Poder Executivo, enfim, uma série de situações que precisam ser ponderadas. Bom, normalmente a associação feita é intolerância com racismo. Durante muito tempo foi essa associação. E essa é uma questão muito debatida até hoje nos tribunais, na jurisprudência, não só nos tribunais brasileiros, mas tribunais internacionais, Suprema Corte Americana, a Corte Europeia e assim por diante. O que está na base disso tudo? O princípio da igualdade. O princípio da igualdade. Igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade de nacionalidade, igualdade étnica, enfim. Ora, a humanidade caminhou séculos até conseguir positivar, significa colocar no ordenamento jurídico, assegurar a paz social pelo Estado. A humanidade caminhou séculos até chegar a um sistema que garanta a igualdade. Artigo 5º da Constituição, começo do artigo 5º, o caput do artigo 5º, assegura a igualdade para todos, sem distinção de sexo, raça, nacionalidade, etc, etc. Essa é uma previsão genérica, É importante que exista essa previsão genérica. A Carta dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, de 1948, também assegura o princípio da igualdade. Igualdade formal. Todos são iguais. Ora, a ideia da igualdade como um princípio formal, geral, não basta, não é suficiente. Ela precisa ser concretizada, ela precisa ser especificada. Não adianta haver apenas um princípio constitucional, ainda que ele seja auto-aplicável, se não houver uma previsão específica, igualdade entre homem e mulher no casamento, igualdade entre casados e conviventes, em termos de unidade familiar, casados papel, casamento civil ou união estável, igualdade entre credos, para todos os fins, seja qual for a religião, igualdade
de opiniões, né, para que todos possam expressar livremente as suas opiniões. Então, nós temos uma igualdade geral, igualdade e a concreção, a especificação em princípios e em dispositivos específicos da Constituição e também em leis que garantem esse princípio genérico. Veja, a Constituição está no topo. Imaginem um sistema jurídico com uma pirâmide. A Constituição está no topo. No centro nós temos o quê? As leis, que dão efetividade aos dispositivos constitucionais. E na base nós temos os demais atos. Atos como, exemplo, uma lei que proíba a vedação de empregados em elevador social, um estatuto de um clube que proíba a discriminação, de uma associação qualquer, de um clube qualquer. Todos esses atos, todas essas leis devem estar em consonância com o que está no topo da pirâmide, que é a Constituição. Ainda assim, a Constituição, ela tem vigência em um determinado território, em um determinado país. Existem certos sistemas, existem certos outros planos jurídicos, além do ordenamento nacional. Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a própria a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, no âmbito da ONU, hoje, Tribunal Penal Internacional. Então, o dispositivo que assegure a igualdade, ele deve ter um alinhamento, desde um condomínio, de uma norma condominial, de uma norma do estatuto de um clube, de uma faculdade, de uma instituição qualquer, até os princípios gerais previstos na Carta da ONU. Bom, nem sempre foi assim. Quando nós tratamos da evolução histórica dos direitos humanos, nós precisamos buscar lá atrás as fontes desses direitos fundamentais. O contratualismo, o jusnaturalismo. O que é o jusnaturalismo? O direito natural, a ideia segundo a qual existem princípios que são comuns a todas as sociedades, a todos os ordenamentos jurídicos, como a ideia de liberdade, a ideia de direito de propriedade, hoje condicionado à função social, liberdade de locomoção, e assim por diante. Bom, então nós temos o contratualismo, nós temos o jusnaturalismo, o cristianismo, que no momento histórico serviu como uma fonte importante dos direitos humanos, ainda que depois, durante o período da Idade Média, tenha aí sofrido alguns desvios, e posteriormente os pactos da Grã-Bretanha, o direito anglo-americano, o direito inglês, o Bill of Rights, a Carta Magna, o Habeas Corpus Act e assim por diante. A Constituição americana também foi uma fonte histórica muito importante, a Constituição dos Estados Unidos e, sem dúvida, a Revolução Francesa. Então, todo esse precedente, todo esse arcabouço histórico que passa pelos pactos britânicos, pela Constituição americana, pela Revolução Francesa, pelo contratualismo, Rousseau, Maquiavel, Locke, Hobbes, Montesquieu, a ideia do direito natural, todo esse caldo forma a doutrina que fundamenta a proteção dos direitos humanos hoje. Ora, não dá para tratar de igualdade, e a questão da igualdade está na base da intolerância, sem fazer alusão, ainda que breve, a esse histórico dos direitos fundamentais. Bom, na verdade, todo o histórico do princípio da igualdade, ele resulta, ou resultou, no século XX, no trato de questões fundamentais, como o totalitarismo, o racismo. Mas há um caso interessante, parecer,
do professor Celso Laffer, dado no habeas corpus do Rio Grande do Sul, num caso em que um réu foi processado por racismo. Por quê? Foi processado por racismo por disseminar propaganda nazista. Propaganda nazista. Ora, o tempo passou, infelizmente o processo, como muitos, demorou na sua tramitação, e o réu alegou em sua defesa que o crime estava prescrito. Racismo é imprescritível. A Constituição assegura. Ele alegou que o crime estava prescrito porque o material era antissemita, e judeu não é raça, é religião. E essa é a grande discussão que foi travada também nos Estados Unidos. Um outro caso também, em que uma sinagoga foi pichada com dizeres nazistas, com motivos nazistas, e em defesa, o réu também alegou que não era um crime de racismo, porque judeu não é raça. Um outro caso interessante também, na Grã-Bretanha, também na Câmara dos Lordes, contra os Sikhs. Os Sikhs é uma seita, uma religião, uma das diversas religiões da Índia, e crime cometido contra os Sikhs também estaria prescrito. Por quê? Porque o Sikh não é raça, é religião. Ora, e aí, isso foi a discussão no STJ, daí o parecer do ministro Celso Laffer, contra o réu, evidentemente, sustentando que raça não é apenas um conceito biológico, porque a raça é uma só, a raça humana. A raça humana é uma só. Ora, a ideia de raça, ou crime de racismo, visa tutelar não a raça, mas qualquer manifestação preconceituosa que vise discriminar, vise segregar ou cause prejuízos efetivos ou potenciais a qualquer um em função da raça humana, da cor da pele, da religião, da procedência, da opção sexual, do credo, e assim por diante. A professora Flávia Piovesan, que é uma grande jurista da área de direitos humanos, ela também defende que a ideia de raça no direito não é uma ideia biológica, é uma ideia social. É uma ideia social. O conceito de raça vai muito além do biologismo, daquele conceito biológico do século XVIII, século XIX, onde havia a ideia. Linneu foi um pensador da época, ele havia dividido o homem em 6 raças, o europeu, o negro, o índio, o amarelo, o oriental, os selvagens e os monstruosos. O que ele queria dizer com monstruoso, eu não sei. Darwin também, quando comentou, tratou do assunto, enfrentou a questão da raça, consignou o seguinte, que a raça humana ela é uma só, mas ela evolui. Já foi um passo. Ainda assim, a questão de evoluir pode deixar em aberto o entendimento de que em alguns lugares do planeta ela evoluiu e em outros não. E também é difícil saber onde está a civilização, se está numa aldeia indígena ou numa megalópole. É possível que esteja na aldeia indígena, talvez viva melhor. Então, eu não sei até que ponto há essa evolução. O fato é que raça é humana, o homem é um só. O fato é que o conceito de racismo para o direito não é um conceito biológico da cor da pele. Isso é o de menos, é questão de pigmentação, de melanina, isso não tem relevância jurídica. O conceito de racismo é um conceito social, é um conceito cultural, que vem sofrendo uma série
de mudanças, de alterações no correr do século. Ora, então, parece parecer brilhante do ministro Celso Laffer, ele defende que o crime não estaria prescrito, porque, embora judeu não fosse raça, ou não seja raça, é tratado ali como um conceito de racismo sob o viés social, e não biológico. Ora, após a Segunda Guerra Mundial, com a implantação da ONU, em 1948, a Carta da Declaração Universal de Direitos do Homem, passou a ser aplicada, depois nos anos 60, com outros pactos sociais também, que foram importantes nos anos 60, veja a extensão dos direitos nos Estados Unidos, das conquistas dos negros nos Estados Unidos, hoje, novamente, as voltas com problemas, com tumultos, o apartheid na África do Sul, nos anos 70, nos anos 80, e ainda nós continuamos com uma série de problemas. Por quê? Por conta da fragmentação de certos impérios, o Império Otomano, que resultou na divisão do Oriente Médio e do Sul da Europa, em vários países, vários estados, estados que mantêm dentro de suas fronteiras etnias inimigas, ou mantêm em fronteiras diversas membros da mesma etnia, questão dos drusos no Iraque, questão da antiga Iugoslávia, fragmentação que levou à guerra civil. Na África também, e por conta do fim do neocolonialismo, após a Segunda Guerra Mundial, tribos, etnias foram separadas em países diferentes, e no mesmo país foram mantidas tribos, etnias da mesma origem. E aí está o caldo que levou a essas guerras incessantes na África, no Oriente Médio, sem falar da questão da Palestina, é claro, não vamos entrar nesse ponto, também no sul, ali no sul da Europa, onde era a antiga Iugoslávia. Bom, hoje, a questão da intolerância não é uma questão apenas racial, embora seja também racial. Não há como negar a questão do conflito, mesmo em países como o Brasil, veja o que aconteceu há pouco tempo com eu particularmente sou santista, torço para o Santos Futebol Clube, e o goleiro do meu time foi atacado no Rio Grande do Sul, ofendido, inclusive por negros. Sendo que no Brasil ocorrem coisas no Brasil que você não consegue explicar. É um país realmente peculiar. Bom, onde está a intolerância hoje? Está em todo lugar. Está em todo lugar. Como o direito enfrenta isso? O que está acontecendo? A intolerância está na questão racial, a intolerância está na questão religiosa. Não tanto no Brasil, mas ainda temos uma certa harmonia social em termos de convivência religiosa, mas também não podemos contar que isso dure para sempre, mas em certos estados, em certos países do mundo, a questão religiosa é terrível, como a Irlanda do Norte, por exemplo, na Índia, então a questão da intolerância também é religiosa. A questão da intolerância também leva em conta a nacionalidade. Quantos imigrantes não são perseguidos, não são discriminados, não são segregados? Veja, há uma diferença entre a discriminação e a segregação. O primeiro momento é a discriminação. A discriminação é a primeira exclusão do ser humano. Você não confere direitos, não trata como igual aquela pessoa.
segundo momento é o momento da segregação. Aqui já há um processo mais acentuado, uma segregação, há assim a retirada de direitos que haviam sido concedidos, a retirada física, muitas vezes, né, a separação física, a proibição de mistura, como ocorria na África do Sul, no regime do apartheid, era um regime de segregação. Negros não frequentavam lugares de brancos. Na Índia, a questão das castas, as castas também, então a casta X não frequentava o mesmo local que a casta Y. Nos Estados Unidos, até os anos 60 também, a escola do negro, a escola do branco, o ônibus do negro, o ônibus do branco. Então a segregação ela vai além da mera discriminação. Então o processo começa com a discriminação, passa pela segregação e culmina na violência. Se nada for feito lá no começo, quando tem início essa cultura da discriminação, a sociedade passa a entender que aquilo é normal, prossegue rumo a um processo de segregação e chega onde chegou a Alemanha nazista, que é, mais do que a segregação, é a violência institucionalizada, é a violência estatal, é a eliminação física sistematizada e organizada. Tenha sido o ponto máximo, o máximo não, o mínimo, da civilização, mas o máximo em termos de crueldade, de violência de Estado, Então, hoje a intolerância está em todo lugar. A intolerância está presente em aspectos, muitas vezes, mínimos de nossas vidas, no trânsito. O Dr. Wilson disse que eu gostei muito de Goiânia, e gostei mesmo. Peguei trânsito? Peguei, mas peguei pouco trânsito. Normalmente São Paulo fica 1, 2, 3 horas por dia no trânsito. Isso qualquer dia vai levar a uma guerra civil na cidade, a qualquer momento. Realmente é algo que você passa a odiar a pessoa que você não conhece. É uma intolerância, é uma manifestação das mais primitivas, a questão do tempo hoje. A pessoa é intolerante pelo tempo em que a pessoa que está na fila do banco leva, pelo tempo em que o consumidor na caixa do supermercado faz você perder muitas vezes. Então, chegamos a um certo ponto de suscetibilidade, de sensibilidade, a intolerância, que ela está presente, parece que praticamente em quase todas as manifestações. O elevador que não chega, é a intolerância que está presente, e isso pode não parecer muita coisa, isso vai se avolumando. A intolerância do professor que não lança nota, e, enfim, há uma série de facetas, de manifestações do nosso dia a dia que nos torna, em um momento ou outro, intolerantes. Mas, claro, uma coisa, um dissabor momentâneo, algo que você é obrigado a respirar, a agir de forma civilizada e a ponderar que, pelo amor de Deus, nós somos seres humanos, dotados de razão. Outra coisa é passar a tratar as pessoas como coisas. Então, veja, a intolerância está na questão sexual. Quantas agressões são perpetradas por razões sexuais, pela opção sexual de uma pessoa, como se ela não tivesse direito a dispor da própria vida pessoal, a dispor do próprio corpo. A agressão, a intolerância ou a discriminação que vocês mulheres sofreram durante muito tempo antes de ingressarem no mercado de trabalho. O ingresso da mulher no mercado de trabalho é fato social recente, de 50 anos mais ou menos. No final da Segunda Guerra Mundial, a mulher passa a ingressar no mercado de trabalho, com o final do conflito ela adquire um status, e essa cultura passa a ser disseminada
nos demais países, na América Latina, inicialmente nos Estados Unidos, Europa, América Latina, e hoje é uma realidade. É uma realidade. Eu, como professor, eu vejo, em sala de aula eu tenho mais mulheres do que homens, normalmente, na sala de aula. É questão de 60% a 40%. Mais ou menos isso, em todos os lugares, na verdade. Você vai no banco, geralmente são gerentes, e assim por diante. Então, hoje é uma realidade. E nós temos a união homoafetiva, a questão da adoção, já felizmente já contemplada no direito brasileiro, uma série de dispositivos, vejam, de dispositivos que o Estado lança mão para assegurar de forma efetiva esse direito. Que não basta ter um direito, um princípio, um dispositivo principiológico na Constituição. É necessário que esse direito seja respeitado lá na ponta. Bom, além da questão sexual, além da questão de gênero, além da questão de nacionalidade, etnia, do trânsito, veja a questão da intolerância nas torcidas organizadas. O futebol, um esporte que deveria ser um fator de congraçamento, um fator de união entre os povos, invariavelmente acaba resultando em violência em todos os lugares do Brasil e do mundo também, não é só no Brasil não. Manifestações de violência na Itália, manifestações de violência dos hooligans ingleses, na Argentina, no Brasil, brigas dentro da própria torcida organizada, enfim. Como o judiciário trata a questão da intolerância. Intolerância que nós vimos está presente em todo lugar. Começou lá no início do percurso da história da humanidade, com a questão racial, questão étnica, assumiu, no que pese, todos os movimentos culturais, filosóficos, jurídicos, como o contratualismo, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Declaração de Direitos do Homem, etc. e tal. Como o judiciário enfrenta essa gama de manifestações explosivas do ser humano, nem sempre justificáveis. Vejam, uma briga de torcida organizada envolve pessoas. Essas pessoas, normalmente individualmente, são pessoas pacatas, que acabam se escondendo no anonimato da multidão e virando monstros, muitas vezes. Como o judiciário trata isso? Bom, o judiciário trata como tem que tratar, como crime. Mas e os justiceiros? As milícias, o tribunal lá da comunidade, tem legitimidade? Pode ter legitimidade social, mas nega todo o avanço de séculos e séculos da humanidade. Todos esses séculos caminharam, ou esse processo caminhou, no sentido de delegar ao Estado o monopólio do uso da força. Quem pode usar a força? O Estado, só. Cada um de nós abdica de parte da sua soberania em favor do Estado. O Estado, um contrato feito, o Estado assegura a paz social. Quem assegura a paz social? Bom, o Legislativo, o Estado como um todo, em suas funções. O Legislativo, na percepção, na sensibilidade de captar os valores da sociedade e transformá-los em lei. O Executivo, administrando os interesses, os serviços públicos, e o Judiciário pacificando os conflitos. A missão do Judiciário é pacificar conflitos. Os conflitos que lhe são submetidos, porque ele é inerte, o conflito tem que ser levado ao Poder Judiciário. E mesmo aqueles conflitos que são pacificados pelos particulares ou pelas pessoas privadas, devem ser pacificados no âmbito da lei, a conciliação, a mediação, a arbitragem.
tudo de forma civilizada. Ah, mas o líder comunitário, a milícia lá da comunidade, ela tem legitimidade e ela executou o cidadão que cometia crimes e a comunidade entende que está certo, tem que ser assim. Não pode ser assim. Senão nós estaremos regredindo na fase do Estado natural, da luta de todos contra todos, e cada um ou cada grupo que entender que tem que fazer justiça de mão própria, vai lá e faz justiça de mão própria. Não pode ser assim. Não, mas a questão é que a justiça demora. Bom, mas se a justiça demora, existem algumas razões. E essas razões é que devem ser enfrentadas. Por quê? Porque, primeiro, parte do arcabouço legal no Brasil foi estruturado em meados do século passado, nos anos 40, principalmente nos anos 40. Parte da legislação processual, boa parte da legislação processual, data do começo dos anos 70. Agora que nós começamos a pensar em processo eletrônico, processo virtual, julgamento, videoconferência, agora, redução de custos e otimização de tempo e etc. e tal, mas ainda estamos engatinhando nisso. Nosso processo ainda é um processo do papel. A mentalidade, pior, a mentalidade ainda é a mentalidade do papel. Eu sou de uma geração intermediária. Eu datilografei muitos anos, máquina de escrever, e ainda almoçava, levantava a máquina e abria a marmita. Máquina de escrever muito tempo. Geração intermediária. Final dos anos 80, começamos a usar o editor de texto em DOS ainda, aquela coisa toda. Tinha tabelinha com os comandos, era mais ou menos assim. As novas gerações não, já nascem virtuais. Eu ainda imprimo tudo, eu confesso, tudo que eu faço eu tenho impresso, isso é um absurdo. Eu imprimo e-mail, não todos, mas espero, mais ou menos chegar até imprimo, porque pode acontecer alguma coisa. Então tem cópia em pendrive, tem cópia em CD, fotografia eu tenho todas impressas. Então é questão de mentalidade. Acho que a geração do meu filho é uma geração que vai se livrar do papel. Eu reconheço racionalmente que isso é um absurdo. Faço tudo no computador, mas quando termino eu imprimo. Enfim, agora é questão de cultura mesmo, no processo. Veja, o Brasil tem 90 milhões de processos, é isso, mais ou menos? 90 milhões de processos. Não dá para tratar 90 milhões de processos num país de 200 milhões de habitantes no papel. E não é só usar o processo, a informatização como editor de texto, tem que ser como comunicação. Comunicação. Então, comunicação com as partes, comunicação com os advogados, enfim, todos os atos devem ser comunicados e cientificados. A questão do oficial de justiça, tem que ser, os atos têm que ser comunicados via sistema informatizado. Audiência, que puder ser feito online, não sei como é que em Goiás, mas inclusive em segunda instância, muitas sessões já são feitas, sessões virtuais. Aí a OAB reclama, não, mas quando é que fica a questão da publicidade, da oralidade, não sei o que lá, tal. Não, mas o advogado tem acesso a todos os atos, ao conteúdo, pode se manifestar. Saibam vocês que boa parte das ações são repetitivas, grande parte, um percentual enorme. Então tem que partir para a questão de uma, não sei qual a posição, mas de súmula vinculante, embora que é o que é o precedente lá do direito americano, a informatização, videoconferência, sessões virtuais, tem que partir para esse tipo de coisa. Mas o que isso tem a ver com intolerância? Tem tudo. Por quê? Porque o que leva a vizinhança a linchar um suspeito da prática de um crime não é apenas a sensação da impunidade, é da demora. Porque processo é assim, alguém perde.
a percepção de que a pessoa pode ser condenada ou absolvida, isso é natural, a humanidade já assimilou isso. E a atividade do judiciário é uma atividade desagradável, ou que não irá agradar pelo menos uma das duas partes. Dificilmente dá empate, quando dá um acordo, ótimo. Mas quando a ação é julgada procedente, é porque alguém perdeu. Ora, então, eu vejo hoje nessa questão do tempo, eu acho que a questão do tempo é um elemento novo na intolerância. Porque as demais manifestações já são consolidadas no nosso histórico, já são tratadas pelo direito. Questão racial, étnica, gênero, sexual. Agora, essa questão do tempo, o tempo da fila, o tempo do banco, o tempo do trânsito, é a mesma angústia, a mesma insatisfação, a mesma necessidade de querer fazer as coisas com as próprias mãos, que leva a comunidade a linchar alguém e não entregá-lo para a justiça, aguardar ser processado, julgado, condenado, levado à execução da pena e etc, 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 como deveria ser. E quantos linchamentos nós temos tomado conhecimento nos últimos anos? Houve em Guarujá, em São Paulo, uma mulher foi linchada na praia por cerca de 100 pessoas, porque foi confundida com uma sequestradora. E não era, ainda. Realmente foi um absurdo. Não era a sequestradora, mas mesmo que fosse. O problema não é esse, não era linchar a pessoa errada. Não pode linchar nem a pessoa certa. Todo mundo tem direito a ser julgado. Há uma defesa contraditória para a defesa, constituir advogado, ter conhecimento da acusação, contestar os fatos alegados, etc, etc, etc. Recurso e para o segundo grau, para a segunda instância, se for o caso, houver uma questão constitucional envolvida, leva ao Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Todo mundo tem esse direito. Esse foi o contrato que nós fizemos séculos atrás, o pacto que nós fizemos lá atrás. Olha, o Estado é que vai fazer justiça. E quem faz as leis? Olha, os representantes do povo, nós fazemos as leis. Então, veja, a questão do tempo, eu acho que a questão da morosidade, eu não sei como é que está aqui em Goiás, em São Paulo, o processo demora bastante. Demora muito. Tem muito processo, acho que está uma questão de 20 milhões de processos, e realmente demora bastante. Eu sei que no Rio de Janeiro parece que está rápido. Eles conseguiram aprovar uma lei que as custas arrecadadas ficam com o judiciário e parece que conseguem prestar a jurisdição um pouco mais rápido. Mas São Paulo demora bastante ainda. E essa percepção é que faz com que a demora, mas vai demorar, até lá já prescreveu. Ora, o que levou a dona de casa a ser linchada na praia do Guarujá e as pessoas levando, as mães levando os filhos para assistirem o linchamento. Houve um outro caso também, mesmo agora, acho que foi no Maranhão, de um professor de história que foi confundido com o assaltante de um restaurante. Ele foi amarrado, apanhou, e quando o dono do restaurante pediu para o filho trazer um facão, chegou o bombeiro. E o bombeiro, ao invés de imediatamente libertar, disse o seguinte: você é professor de história? Então, dá uma aula sobre a Revolução Francesa. Ele, apanhando, deu uma aula sobre a Revolução Francesa. Liberter, pois é, ele libertou. Um absurdo, a pessoa ia ter que dar uma aula sobre a Revolução Francesa apanhando, para não morrer. Quer dizer, o que leva, então, as pessoas, a questão dos justiceiros, de limpeza étnica, parece que aqui em Goiás houve um caso também, de um homicídio, de uma pessoa aí que matou não sei quantas pessoas, 30, 40, uma coisa assim. Vejam, o que leva a esse tipo de situação? A demora do Estado em dar a resposta, a demora do Estado em
prestar seus serviços, no nosso caso, serviço de justiça. Bom, mas prende e depois solta. Não, veja, existe uma legislação. Se a lei prevê a soltura ou a progressão de pena, o juiz tem que cumprir a lei, então tem que mudar a lei, é outra coisa. Não pode. Só que esses 90 milhões de processos, muitas vezes processos que não deveriam estar no judiciário, é que acabam congestionando esse serviço e passando à sociedade a percepção real, muitas vezes, de que o Estado demora. O que poderia ser feito? Olha, eu vejo algumas saídas. Claro, mudança da legislação processual. Não dá para pensar ainda aplicar um Código Penal dos anos 40, um Código de Processo Civil de 1973. Isso é totalmente fora. Acho sim que a redução do acervo deve ser prioridade. Estimular a conciliação, a mediação, a arbitragem. Sim, mas a parte quer. O devedor interessa? O devedor não interessa. Muitas vezes o devedor não interessa, deixa tocar o processo. Para o Estado interessa? Não, também não. O Estado é um dos maiores litigantes. O Estado, eu digo, o município, o Estado, a União. Ora, o Estado não interessa em ter uma justiça rápida, muitas vezes, até porque ele é réu, muitas vezes ele é réu, tudo bem nas execuções fiscais sim, mas nos demais não, e quando condenado paga em precatório. Também não sei como é que está em Goiás, né? Em São Paulo o precatório estão pagando 98 ainda, isso quando paga. Eu tenho precatório para receber, e acho que de 98 a 99, até hoje eu não recebi nada. Então, o que é precatório? É a condenação da fazenda, enfim. Ou seja, o Estado tem que ver se interessa a conciliação, a mediação, a arbitragem, ou interessa aquela ideia de que vai buscar seus direitos. Para um americano que ouve, eu vou lhe processar, ele fica preocupado. Aqui, você vai buscar seus direitos. Não demorar muito tempo. Ora, isso é um absurdo. Existe um fato importante, eu acho, as execuções fiscais. O judiciário não deveria cobrar a execução fiscal. O que é execução fiscal? É cobrar dívidas do Estado. O Estado é credor. Então, IPTU, IPVA, etc, ICMS e tal. Para o Estado. Ora, condenado, o Estado tem que cobrar. Cobra de qualquer forma. Protesta. O título. Levar para o Estado, passar para o judiciário a função de agente arrecadador, de cobrador, e são milhões de execuções fiscais. Eu não sei o percentual, mas é coisa de, sei lá, 20%, 30% de toda a movimentação judiciária. Ora, mas isso não tem nada a ver com o linchamento. Tem tudo a ver com o linchamento. São milhões de processos, ou seriam milhões de processos a menos. Que você poderia fazer com que aqueles processos realmente importantes fossem julgados num período de tempo menor, passando à sociedade a percepção de que, olha, funciona. 1 ano ou 2 anos depois, fulano foi condenado, está cumprindo pena. Então, ao invés de linchar, vamos chamar a polícia, entregar para a autoridade policial e assim por diante. Essa questão do tempo, hoje, é muito importante, que não era discutido em 1948, na Declaração de Direitos do Homem, nos anos 60, dos direitos civis, nem na Constituição de 88, que depois veio a questão da duração razoável do processo. É um direito que está na Constituição, duração razoável do processo. Agora, como é que você vai aferir essa duração razoável? Tem causas simples e tem causas complexas. Só que com 90 milhões de processos, todas vão demorar, até as simples. Então, eu acho que tem que
ponto de vista do Poder Judiciário, é urgente a redução da acervo, seja com o fim das execuções fiscais, que não é atribuição do Poder Judiciário. Não sei, muita gente me critica, mas não sei nem se a execução penal seria, viu? Porque antigamente não era do Judiciário, era Executivo, que acho que até 84, né, o Executivo é que acompanhava o cumprimento de pena. O réu era apenado, cumpria e havia lá o próprio diretor, como é nos Estados Unidos, né? Se tinha direito ou não à progressão, isso quem decidia era o próprio estabelecimento prisional. Mas isso pode gerar aquilo, tudo pode gerar alguma coisa. Pode gerar arbitrariedade, corrupção. Bom, o ser humano é sujeito a falhas. Questão de atividade notarial também, não sei se seria caso também de a gente continuar nas mãos do judiciário. Eu entendo que tem que incentivar a conciliação, a arbitragem, a mediação, mas tem que ver se a parte quer mutirões de conciliação, tudo bem, mas qual é a adesão? Nós, brasileiros, ainda temos uma mentalidade cartorial, uma mentalidade que o Estado tem que estar presente, que o Estado é que tem que atuar. Para o devedor também muitas vezes não interessa um processo longo. A questão das execuções fiscais. Outro ponto também que eu vejo fundamental é o efetivo cumprimento do orçamento do Poder Judiciário de 6%. O Judiciário tem direito a 6% do orçamento. Em São Paulo, esse percentual nunca é contemplado, e o governador corta 2, 3 e dá metade. Sendo que o Ministério Público, tenho nada contra o Ministério Público, tem 2% e a Assembleia Legislativa tem 2%. Aí eu pergunto, qual é a estrutura do Ministério Público e da Assembleia Legislativa? 2%. Qual é a estrutura do Judiciário? 6%. É o triplo, mas proporcionalmente a estrutura do Judiciário é muito maior, porque o fórum do Judiciário. Veja, o processo corre no Judiciário. São Paulo, por exemplo, são 40 mil funcionários, 600 prédios e 200 comarcas. Poucas comarcas, é muita coisa. 6% já é pouco, e o repasse ainda é de 3,5%. Enquanto com o Ministério Público, que não tem estrutura, nem 10% da estrutura do Poder Judiciário, ou nem a Assembleia Legislativa, que tem um único prédio, tem 2%. Então, são certas questões que acabam levando à seguinte pergunta: interessa um judiciário que funciona? Interessa um judiciário eficiente? Porque o que é passado para a sociedade é que é assim por causa do judiciário. Veja, eu não sou juiz, sou professor, sou filho de juiz, mas trabalho na área há 32 anos, mas conheço de perto isso. Não tem como você prestar um serviço de mãos atadas. Há uma legislação ultrapassada e um orçamento que é mutilado o tempo todo. E passa para a sociedade a ideia de que o processo não anda, e não anda. E não andando, gera o que? Essa sensação de impunidade, a sensação que leva à intolerância à justiça de mão própria. Portanto, eu vejo que quem tem que... a responsabilidade tem que ser dividida com toda a sociedade. Que tipo de judiciário a sociedade pretende ter? Houve tempo em que a sentença tinha que ser um acórdão longo, 40 laudas, 60 laudas, doutrina estrangeira. Advogados nós ainda colocamos lá, em alguns casos, páginas e páginas de jurisprudência que ninguém vai ler. É decisão, basta pôr a ementa, e se houver dúvida, consulta a fonte. Foi a decisão do Supremo, foi para quê? Às vezes até para dar satisfação para o cliente. Olha, recebi tanto, mas olha a petição que eu fiz, enorme. E não é essa a ideia. Em São Paulo agora um projeto de 10 por 10. Não é obrigatório, mas é estímulo também, não sei se dá para formatar assim, Petição máxima de 10 laudas, sentença máxima de 10 laudas.
tentar ser mais objetivo. Tentar ser mais objetivo. Então, de certa forma, nos aproximamos um pouco do sistema americano. É engraçado que nos Estados Unidos, para a Suprema Corte, tem um número de caracteres, um número de páginas, né, para o processo chegue à Suprema Corte. E se exceder o número de páginas, não sobe. Não sobe, não vai. E tem lá, é feito uma espécie de um juízo de admissibilidade formal, bem formal mesmo, para saber se tem, né, esse número de páginas ou não. Para tentar tornar o quê? Menos aquele discurso, né, mais prolixo, e ser mais objetivo. Por quê? Porque hoje as pessoas não têm tempo. A sociedade é uma sociedade capitalista, as pessoas não têm tempo porque o tempo é dinheiro. E ninguém quer perder tempo, ninguém pode perder tempo. Então, elas acabam muitas vezes recorrendo à justiça de mão própria por conta dessa percepção de que não adianta recorrer ao Estado. Só que o Estado é a única saída, é a única via civilizada. Afinal de contas, hoje é um suspeito desconhecido que foi linchado. Amanhã pode ser qualquer um de nós. É aquela frase do Bertolt Brecht, né, terror e miséria no Terceiro Reich, como é que é? Vieram buscar meu vizinho judeu. Não, mas levaram meu vizinho, coitado dele, mas eu não sou judeu. Bom, semana passada buscaram o meu, outro dia buscaram o meu colega do meu trabalho, porque ele tinha sangue eslavo, cigano, mas eu não sou eslavo, cigano, então o problema não é meu. Aí vieram buscar agora uma pessoa que tinha uma união com uma outra, informal e tal, é lamentável, mas não tenho nada com isso. Aí ele termina: hoje estão me levando, mas já é tarde. Mais ou menos essa é a ideia. Então, veja, qual é o papel do judiciário? O judiciário tem que prestar justiça. Mas como é que... E linchamento? A pessoa que lincha um bandido, um criminoso, ela tem que ser processada? Claro, tem que ser processada. Veja, isso não é justiça, é justiça de mão própria. A lei prevê certas situações de justiça de mão própria, legítima defesa, estado de necessidade. Claro que uma pessoa comum é difícil, na hora do calor dos fatos, pensar: não, é estado de necessidade, não, é legítima defesa, né? Mas somos obrigados a ter um mínimo de civilidade. Então, tem que processar, tem que julgar. Claro que a pessoa que está sendo processada e julgada terá todo o direito a contraditória ampla defesa, a provar suas razões em juízo, a provar todos os seus motivos. O Poder Judiciário ele tem 3 missões no trato com a sociedade. A primeira missão é uma missão técnica. Missão técnica que é de resolver conflitos. A função do juiz é resolver conflitos. A segunda missão é uma missão política. Missão política é servir de contraponto aos demais poderes. Servir de contraponto no sistema de freios e contrapesos. Evitar os excessos do legislativo, declarando a lei constitucional, evitar os excessos do executivo, mandato de segurança, ação popular, etc, etc. Olha, então, primeira missão técnica, decidir conflitos, cada um de nós. Segunda missão, missão política. E a terceira missão ideológica. E essa é que está faltando. Missão ideológica, que é a de disseminar na sociedade a ideia de ordem, a ideia de justiça, de paz social. E isso que está faltando talvez seja um problema de comunicação, em grande parte de comunicação mesmo, até por ser um poder mais fechado pela própria característica, ser mais retraído, mais fechado mesmo. Então, essa ideia de ordem ideológica é que está deixando um pouco a desejar. Bom, senhores, eu agradeço a presença de vocês. Eu acho que eram essas palavras que eu tinha a dizer. Desculpe, eu procurei ser didático do ponto de vista jurídico, até porque nem todos são da área jurídica. Muito obrigado. Agora abrimos a ponderação.
Bom, nós temos como prática, doutor Laí, abrir para 5 questões, né? Então elas ficam à disposição do público e as meninas passam aí os microfones. Só pedindo para se identificar e quanto mais sintético, melhor. Oi, pois não. Você citou o caso do aranha, que foi utilizado no sul do país. A Margaret Thatcher, ela conseguiu combater os hooligans na Inglaterra. Eu não acompanhei muito bem como é que a coisa aconteceu, mas parece que ela pulou essa etapa do judiciário. Ela não culpou o judiciário com isso. Foi uma decisão executiva e isso foi diretamente para os estádios, onde a torcida que se envolvesse em brigas, o time ficaria fora da liga inglesa. Aqui no Brasil é um pouco difícil isso acontecer por causa da estrutura da CBF, que é super arcaica. E isso vai de encontro com esse movimento que acontece muito no sul do país, que eu morei em Joinville, eu sei como é que a coisa funciona, onde o sul é o meu país, eles não aceitam muito bem essas pessoas que vêm de outras partes. Então, eu deixo duas perguntas para você. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Funcionaria no Brasil o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra? E se esse movimento que tem no sul, o sul é meu país e nós somos isso, vem muito do movimento farroupilha, tem alguma coisa a ver? Bom, eu agradeço a sua pergunta. Primeiro, a Inglaterra ela tem um sistema de tripartição de poderes distinto do nosso, né? Porque lá quem manda é o parlamento e ela era a primeira-ministra, portanto não há separação de poderes que existe aqui, né? O que nós poderíamos ter no Brasil seria o rebaixamento ou a exclusão, a punição efetiva do clube que tivesse alguma participação, que incitasse, que provocasse ou que favorecesse esse tipo de coisa. Então, o clube beneficiado ou que estivesse envolvido em algum ato desse tipo, deveria ficar aí 1 ano, 2 anos, ser automaticamente rebaixado. Acho sim que a CBF tem uma estrutura arcaica, aí nós entraríamos numa longa discussão sobre o futebol brasileiro, né? E daria um outro programa, né? Mas acho sim que deveria ter uma punição exemplar para que desestimulasse e não mais acontecesse. O judiciário, veja, ele atua depois que o ato foi praticado, ele tem que receber o processo, chegar até ele, né, o juiz que vai lá, alguém tem que, né, ele recebendo o processo, ele irá processar, abrir prazo para a defesa, evidentemente, julgar e aplicar a pena, né, seja quem for. Então, não vejo assim. Agora, e hoje tem os juizados nos estádios também, muitos estádios de futebol já tem os juizados. Então, acho que tem solução sim. Primeiro, tem que ter polícia, policiamento. Segundo, tem que ser coibida esse tipo de prática. Terceiro, tem que haver punição para o time, isso é fundamental, e, enfim, o judiciário vem depois. O outro questionamento seu foi a questão do Sul, né? Realmente, no Sul, até para concurso público, eles pedem, parece que, fatos da história do Estado, que ninguém conhece. Se não tiver o sotaque, não faz. É mais ou menos assim mesmo, né? É uma reserva terrível. Isso realmente é uma região fantástica, maravilhosa, linda, etc. e tal, mas são bastante bairristas, né? São, sem dúvida. Sem dúvida, por conta da Revolução Farroupilha, até agora, voltas aí com essas eleições, parece que esse fato veio à tona de novo, nas redes sociais e tal, eles exageram um pouquinho na dose, né? O Brasil é o que é por ser grande e diversificado, né? E hoje você tem uma região que é muito desenvolvida, amanhã pode ser outra, e o Brasil é muito grande, né? E é bom que continue grande e desse jeito, né? Acho que isso é uma postura equivocada, para dizer o mínimo. Meu nome é Gustavo, sou magistrado. O senhor mencionou o processo que se inicia com a discriminação, passa pela segregação e culmina com os atos de violência, né? Mas nós sabemos que para que isso ocorra, o indivíduo, inicialmente, é claro, ele gerou um preconceito
na esfera mental, né? E apenas com a exteriorização dessa ideia é que nós iniciamos esse processo. Mas hoje fala-se no tal do direito à perversão, né? Que é matéria que tem sido, inclusive, cobrada em concursos jurídicos, segundo o qual o indivíduo tem o direito fundamental de pensar o que quiser, mesmo que o seu pensamento seja perverso. Queria que o senhor nos falasse o que o senhor pensa a respeito disso. Bom, é livre. Veja, pensamento é totalmente livre. Agora, é livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado anonimato. Vedado anonimato com direito de resposta e indenização por danos materiais e morais. O pensamento é livre, certamente. Em círculo privado, desde que não transborde, um meio social, acho que é um conflito entre a liberdade de expressão. O professor José Afonso da Silva, ele entende que a liberdade de expressão, ela encontra limites na responsabilidade penal. Então, claro, o pensamento é livre. Veja, assim como a crença é livre, a manifestação da crença não. O artigo 5º da Constituição traz uma série de direitos fundamentais e sempre no contraponto, sempre no conflito. Não há nenhum direito absoluto, nem a vida. Tem pena, prevista a pena de morte em caso de guerra. Sempre, então, todos podem reunir-se pacificamente, vírgula, sem armas. A crença é livre. Manifestação da crença, que é oculto ou não, você tem liberdade, postura de poder de polícia do município, por questões de ruídos, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, que são vedados. Eu creio que, como o professor Zé Afonso também, e o próprio professor Celso Laffer, nesse parecer, entendem que a liberdade de expressão existe e a responsabilidade penal não é censura. Não é censura. Por quê? Porque ela está condicionada a esses valores que a humanidade consagrou na Carta dos Direitos, da Declaração dos Direitos do Homem de 1948. Que a humanidade é uma só, não há divisão em raças e que não há a hierarquia e nem a possibilidade de alguém que se considere superior subjugar alguém que se considere inferior. Então, aí estaria fora da liberdade de manifestação do pensamento, não do pensamento, que o pensamento é livre. O pensamento é totalmente livre, a questão é exteriorizar o pensamento, e aí vem a questão os efeitos sociais dessa manifestação. Nesse caso, desse habeas corpus, no Rio Grande do Sul, o ministro, acho que foi o Scartesini, do STJ, foi contra o STJ, o HC. Ele entendeu que foi uma agravante o paciente do habeas corpus utilizar jornais e outros meios de comunicação. Ele foi além da mera opinião do círculo privado. Ele usou o quê? Ele realmente usou incitamento. Então, eu entendo que a manifestação do pensamento aqui encontra-se em limites e que vai além da mera especulação mental. Obrigado. Posso pegar um gancho aqui? Vi uma frase do George Orwell, que é um codinome, o nome real dele, autor de 1984. Ele dizia que se a liberdade tem significado, ela só tem significado se ela puder traduzir para a gente, dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Então, pegando esse gancho, eu vou me permitir uma pergunta, vocês me desculpem, a gente quase não usa esse parâmetro aqui, deixa para vocês perguntarem sempre, porque nosso tempo como palestrante é sempre maior, mas uma questão que me ocorreu, doutor Laíra, é que quando Einstein foi deportado da Alemanha pelos nazistas, ele entrou nos Estados Unidos e teve que preencher um formulário. E pediam, como era o padrão da época, nome, etc., filiação, raça. Ele pôs humana. Então, a questão que, como o senhor abordou,
realmente nós temos uma carência de tempo cada vez maior. Mas, aproveitando a deixa do Einstein, né, nós temos também um sentido totalmente contemporâneo, diferenciado, de velocidade. Né? Tudo tem que ser para agora. A modernidade em si, a modernização, nos conduzem para um processo de que não adianta mais o 3G, é o 4, o 8, tudo tem que ter muita rapidez para dar satisfação. Né? Com isso o tempo também encurta. Né? Me parece que talvez uma dicotomia que vai ser um fosso cada vez maior entre a sociedade e o judiciário é justamente essa tentativa ou não de conseguir diminuir esse fosso da modernidade, a modernização dos meios tecnológicos com a rapidez das decisões. Né? Porque eu acho que não é só quantitativo, orçamento, o também, né? Mas é muito também essa dificuldade de se aprimorar com relação aos parâmetros de modernização para tornar as coisas um pouco mais ágeis, já que a sociedade não tem essa paciência mais. Sem dúvida. Só que há um binômio na prestação jurisdicional formado pela celeridade e segurança. Então, o outro prato da balança da celeridade é a segurança. Né? Então, uma decisão assodada, uma decisão não refletida, prazos que não foram abertos para a defesa, podem resultar numa injustiça. Então, a atividade jurisdicional ela tem sim, como eu disse aqui, como foi agora salientada, a questão que buscar a celeridade cada vez maior, mas não pode essa celeridade não pode ocorrer com prejuízo da segurança da decisão. Boa noite, meu nome é Leonardo Barreto. Eu gostaria, o senhor falou muito em relação à intolerância ligada à morosidade do judiciário, enfim, é visível que cada vez mais se busca a celeridade. Mas o senhor não tocou em relação à questão da educação. Eu acho, não sei se é a mesma opinião do senhor, eu acho que, além da morosidade do judiciário por questões óbvias, não estaria também essa intolerância social ligada à educação? Quando eu digo educação, a educação básica, bom dia, boa tarde, boa noite. Sem dúvida. Eu ainda sou da geração que chama as pessoas de senhor, senhora, por favor, com licença, obrigado. No mínimo, quer dizer, é o normal, é o mínimo. Agora, há um ditado japonês que é mais ou menos o seguinte: o direito é para os bárbaros. Por quê? Porque a visão, cosmovisão oriental, é uma visão pautada no equilíbrio. Então, eles procuram não chegar ao conflito, que é o oposto da visão brasileira hoje, que o brasileiro é um litigante, e o americano também, que é outro litigante. Só que eles são mais pragmáticos, são em tudo. Agora, o japonês tem essa visão, né? O direito é para os bárbaros, então você tem que evitar chegar ao judiciário. Na Noruega também o índice de litigiosidade é mínimo, diriam, lógico, é Noruega, qualquer coisa funciona. Pois eu sempre ouço isso, eles falam, mas lá qualquer coisa funciona, tudo bem, mas toda família tem um código civil em casa. Deve ter lá um vademecum, qualquer coletânea das leis, porque quando surge um problema entre vizinhos no condomínio, eles se reúnem, leem o texto e resolvem o problema. Claro que aí você tem a questão da educação, um patamar, uma base educacional que vem desde a origem, né? E as pessoas aprendem a resolver os conflitos. Os Estados Unidos são muito bons, mas tem um índice de litigiosidade gigantesco também. Então, é educação, mas também vai muito da característica do povo. Há um tempo atrás, nós não tínhamos esse perfil de sociedade litigante. Depois de 88 começou, enfim, e hoje alcançou níveis estratosféricos.
Hoje a nossa cultura é do litígio, infelizmente. É realmente a questão de educação. Desembargador Itanei Campos. Obrigado, professor Massa. Professor Laí, Itanei Campos, professor Massa, me identificou funcionalmente. Eu indagaria se o senhor concordaria que no Brasil há uma tradição de um discurso de certa forma mítico, um discurso de que o país seria um país de convivência harmônica e que predominaria a característica multirracial, mas de tolerância, e um país religioso, um país cordial, quando na verdade, se fosse aprofundar no processo histórico, nós vamos encontrar uma nação de muita intolerância e muitos traços de autoritarismo. E se esse discurso tradicional não contribui, inclusive, para que não se rompa, afinal, essa tradição de injustiça social, e que também o judiciário, parece que poderia contribuir, mas o judiciário viria a reboque, posteriormente, ou se o judiciário também não estaria entranhado desse mesmo tipo de discurso, na verdade, camufla uma tradição aparentemente dócil, democrática, mas que, na verdade, tem traços profundos de autoritarismo e intolerância. Bom, desembargador, eu agradeço essa manifesta ponderação com a qual eu concordo. Veja, para ficar a ideia de que o brasileiro é pacífico e ordeiro. Ele não é pacífico, ele não é ordeiro. Nós tivemos, ordeiro não é mesmo, pode até ter sido nos anos 70, 80, não é mesmo. Pacífico, eu acho que é um discurso ideológico, de dominação. Pode ser assim, acho que é mais ou menos por aí. Veja, nós tivemos escravidão, nós tivemos 2 períodos ditatoriais muito extensos, era Vargas e o governo militar. Democracia no Brasil é um fato, é exceção na história. Houve o período 46 a 64, e tumultuado, com tentativas de golpe, renúncia, parlamentarismo, aquela coisa toda, e agora também de 89 para cá, também bastante tumultuado, com impeachment, etc. e tal. E justamente nesse momento, talvez a sua observação seja precisa sobre esse aspecto, justamente nesse momento da redemocratização um pouco mais efetiva, houve essa explosão da litigiosidade. Ou seja, talvez essa litigiosidade sempre existiu. E agora ela foi canalizada para a via institucional, tendo em vista a redemocratização, os instrumentos que a Constituição de 88 colocou à disposição, a proteção do consumidor, etc, etc, etc. Mas eu acho sim que é um discurso de convencimento ideológico, de manutenção do status quo, e que sempre foi utilizado por quem quer manter as coisas como estão. E todos que passaram quiseram manter as coisas como estão, sem exceção. Seja qual for o perfil ideológico, enfim, não mudou. Foi sempre o mesmo, na verdade. Então eu entendo que não é pacífico, não é ordeiro, é uma sociedade violenta, violentíssima, uma sociedade que tem mais ou menos 50 mil mortos, 50 mil homicídios, mais ou menos isso, por ano, e 50 mil mortos no trânsito, que veja, o trânsito é indicativo de violência da sociedade, também. Então temos mais ou menos 100 mil mortes violentas por ano, só em decorrência de ilícito penal e acidentes de trânsito. Qual guerra produz esses índices? Acho que nem do Oriente Médio, nenhuma. Então talvez seja o país do mundo com o maior número de óbitos violentos do planeta. Realmente não é pacífico ordeiro e é uma cortina de fumaça, na verdade. Eu vejo assim, sim. Que é passada para enfim, é questão ideológica mesmo, de passar esse valor que não é verdadeiro como um valor universal. Olha, somos todos iguais, um país pacífico do ponto de vista religioso. Nós ainda não temos um problema religioso sério, não sei se haverá,
Não creio que não. Houve uma redução da hegemonia da Igreja Católica no Brasil, que, no meu ponto de vista, caminha em paralelo com o desenvolvimento do capitalismo, né? Usando aí a expressão do Max Weber, né? Aquela visão de Max Weber. Então, com o crescimento dos evangélicos, isso não resultou em nenhum conflito, mas nós temos tantos conflitos e por coisas tão banais que não dá nem para definir um perfil. Não é nem possível. Veja, é uma sociedade litigante do ponto de vista de ir ao judiciário, uma sociedade violenta, realmente. Cileide Alves. Cileide, após a sua pergunta, a gente passa para o rapaz e encerramos. Ok? Obrigado. Eu sou jornalista e eu queria pegar a deixa aí do Chaú e questionar o seguinte: o senhor levantou as questões aí, algumas das causas, né, dessa morosidade, que é o ponto central aí da sua fala, a questão do Estado litigante, a questão de recursos, baixos recursos, os processos, os códigos de processos. E eu particularmente queria te perguntar o seguinte: não deveria estar entre estas causas também o próprio judiciário? O judiciário hoje, daí eu falo de entrar na deixa do Chaú, quando ele entra na questão da modernização, quer dizer, o próprio judiciário também não tem a sua responsabilidade sobre essa morosidade das decisões judiciais? Sim, tem. Claro, ele não é... veja, todos os poderes têm responsabilidade, ele também tem. Talvez tenha menos que os demais, porque ele aplica uma lei que ele não fez com um orçamento que lhe foi podado. Mas ele tem responsabilidade, sim, quando resiste a um processo virtual, quando combateu a arbitragem, em 9.306, né, de 97, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da arbitragem. Quer dizer, hoje estimula a arbitragem, mas quando a lei foi promulgada, foi contra, se manifestou contra, porque dizia que era usurpação da função do juiz, que era monopólio da atividade jurisdicional, etc. e tal. Então tem sim, tem alguma parcela de culpa, porque demora. Veja, nós o direito, até não só o judiciário, o direito em geral, nós somos muito resistentes à inovação. Aquela ideia de manter o direito romano, institutos, etc. e tal. Eu costumo dizer, quando uma nova tecnologia é lançada, um dentista, um arquiteto, um químico, um engenheiro, imediatamente vai a um congresso procurar aquela nova tecnologia e já compra, já adquire para o consultório, para a empresa e passa a usar. No direito, não. Toda novidade, em princípio, nós olhamos com o pé atrás. Nós somos necessariamente conservadores. O direito ele é um elemento conservador na sociedade. Ao contrário do poder, que é dinâmico, da economia, que é dinâmica. Nós pecamos pelo excesso da segurança. E esse excesso da segurança, muitas vezes, mantém essa morosidade. Nós resistimos, como ainda resistimos à videoconferência, resistimos à tornozeleira eletrônica, resistimos à citação por meio eletrônico, por e-mail. Nós resistimos a todas as inovações. Muitos utilizam, metade é contra, sempre. Então, há muita resistência na área jurídica, não só o judiciário, promotor, advogados, todos nós resistimos muito. Assim, ainda, o Conselho Nacional de Justiça procurou uniformizar, foi criado em 2005, 2004, emenda 45, procurou uniformizar padrões, sistemas informatizados. Nós tínhamos vários números de processos. Em primeira instância era um, em segunda instância era outro. Em cada estado do país era um sistema diferente, uma numeração diferente. Ou seja, algo inviável, impraticável do ponto de vista operacional. Então, eu acho que hoje existe essa mentalidade dentro do mundo jurídico. Precisamos abrir as inovações, a tecnologia, o direito precisa ser mais rápido, sem perder a segurança, mas de fato tem sua parcela de culpa grande por ser excessivamente conservador.
Então, o advogado quer fazer uma petição rebuscada, com português perfeito, tem que ser, claro, mas com 200 páginas para mostrar para o cliente que, olha, os honorários foram bem pagos. O juiz quer caprichar na sentença, porque se for a recurso, os desembargadores irão ler aquela sentença e dizer, olha que juiz erudito, citou Pontes de Miranda, citou não sei quem. Nós temos isso no meio jurídico. Então é um pouco da nossa mentalidade, que ainda vem muito da burocracia lusitana, do direito romano, ainda excessivamente conservadora. Vai demorar muito ainda, mas estamos no caminho. Tá? Obrigado. Boa noite, professor Laí. O que fazer em alguns casos em que os representantes do Estado têm foro privilegiado e incitam, de algum modo, a violência ou mesmo formas discriminatórias, né? Essa última semana tivemos o exemplo aí do deputado Bolsonaro, que declarou para uma outra representante também que ela não merecia ser estuprada, né? Deixando aí outra circunstância de que alguma mulher merece ser estuprada, né? Outros casos de representantes do Estado que têm, de algum modo, uma justiça diferente, né? Em Goiás mesmo nós tivemos aí um grupo de extermínio que era feito por policiais, né? E que não gerou um julgamento aberto, porque era um julgamento militar, né? O que fazer para tentar resolver em relação aos representantes do povo? Porque nunca é aberto, né? Alguém que tem foro privilegiado, ele não vai ser julgado como todos nós, né? Ele vai ter realmente uma distinção muito grande em relação ao resto do povo. Veja, essa questão do foro privilegiado, às vezes, para a autoridade, que é prerrogativa de função, né? Que é foro privilegiado. Às vezes vale a pena ser julgado pelo juiz de primeira instância, não lá em cima. Porque ser julgado pelo juiz de primeira instância, ele tem direito a sucessivos recursos até chegar lá em cima. Se eu tivesse esse foro privilegiado, eu preferiria ser julgado no primeiro grau. Eu ganharia anos até chegar, né, no Supremo e enquanto não transitar em julgado, eu sou inocente. Mas a questão do deputado, ele tem imunidade material. Ele tem imunidade por palavras e voto. Ele pode falar o que bem entender, porque ele representa alguns milhares de eleitores, uma parcela da população. Ele tem imunidade material e tem imunidade formal. Imunidade formal significa ser julgado de acordo com o previsto na Constituição. A questão então, está na Constituição, né? Representa o povo, tem imunidade material e imunidade formal. É absoluta? Não. Ele praticou excessos? Sim. Pode ser responsabilizado? Sim. Pode ser responsabilizado por quebra de decoro, por ter, enfim, ido além dos limites. Já não é a primeira vez, na verdade, aliás, é o perfil do candidato. De certa forma, ele é eleito justamente por ter esse perfil. Então, ele representa, sim, uma boa parcela da população, o que é pior ainda. Então, vai ser candidato a presidente. Isso que será. E terá milhões de votos, não tenha dúvida, porque representa a parcela da população. Não tem o meu voto, mas terá de muita gente. Então, há como responsabilizar? Ele tem imunidade material e imunidade formal. O que é imunidade material? Ele tem a investidura no mandato eletivo, milhares de pessoas entregaram o voto àquele deputado, faz com que ele possa dizer o que bem entende. Tem imunidade por palavra, por manifestação da palavra e por voto, pode votar como bem entender. E a imunidade formal por ser julgado pelos seus pares, que é o foro privilegiado. Agora, ele pode sim ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e pode ser julgado por quebra de decoro na própria casa, na Câmara dos Deputados. Agora, se será condenado ou não, é outra história. Alguns são, excepcionalmente, agora há pouco o outro foi cassado também. Quando a chapa esquenta, normalmente alguns são fritos, mais ou menos assim. A questão do julgamento militar é uma justiça específica.
Mas o processo é processo, ele é público, é um processo que tem assegurado contraditório ampla defesa. Né? Agora enfim, você tem que ter os testemunhos, não vi, não li os autos, não tive acesso, não sei, mas tem que ver se houve testemunhos que comprovaram a prática, se teve provas do envolvimento e tudo isso. Veja, o processo é público, tá? Todo o processo é público, com exceção daqueles que tramitam em publicidade restrita, matéria envolvendo família e outros casos específicos. Né? É como audiência pública. Muitas vezes, audiências públicas são convocadas para discutir determinado empreendimento, uma usina em determinado lugar. Quem comparece? Ninguém. Pouquíssima gente vai. Né? Então, às vezes, não há publicidade, mas não há essa transparência, não há participação popular. Né? Eu acho que foro privilegiado é incompatível com o Estado de Direito, minha opinião pessoal. Mas a Constituição assegura o foro privilegiado, ou seja, por prerrogativa de função, que não é mais foro privilegiado que se fala hoje é prerrogativa de função. Mudou o nome, mas é a mesma coisa. Então, se a Constituição ainda mantém esse instituto, tem que mudar a Constituição. É o que tem que ser feito, nesse caso, dos deputados. Há países no mundo em que isso não existe. O deputado, o senador responde como uma pessoa qualquer. Quem sabe um dia nós cheguemos a isso. Antes da gente encerrar, então, eu queria lembrá-los que os livros do Dr. Lair estão à disposição, né? E ele vai, assim que terminar, autografar para quem quiser. Dr. Wilson, então, a gente encerra com o senhor. Eu queria apenas dizer o seguinte, desculpa interromper, mas que na base de toda essa discussão está um princípio, que é o princípio mais importante da Constituição e que é o princípio mais importante da Carta da Declaração dos Direitos do Homem e é o princípio mais importante do direito, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Né? Todo ordenamento jurídico tem que ser construído em cima desse princípio. Muito obrigado. O princípio da dignidade da pessoa humana é o nosso princípio vetor. Né? Eu concordo com a frase, do ponto de vista de que o brasileiro hoje é litigante e tem a cultura da sentença. O que não podemos esquecer é que as vias de acesso ao poder judiciário cresceram muito. Há alguns anos, uma causa pequena, de pequeno valor, possivelmente não chegaria ao judiciário. Hoje as vias de acesso aumentaram, julgados especiais, não há custas, até 20 salários por de advogado. Há um incentivo maior ao litígio também. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é a seguinte: quer me parecer que a violência, a intolerância tem aumentado muito no mundo ocidental. A Europa mesmo tem passado por um momento de intolerância além do comum para o padrão europeu. No Brasil, a gente observa também o crescimento da intolerância, em todos os aspectos. A pergunta é: qual a perspectiva para a melhoria ou a piora desse componente socioeconômico-político que é a intolerância? Bom, eu não sou otimista. Infelizmente, eu acho que... Bom, primeiro, a questão da Europa... Na verdade, na Europa, a intolerância ela é cíclica. É um continente necessariamente, historicamente intolerante há milênios. É um continente pequeno, relativamente pequeno, no qual vive dezenas de nações, e muitas vezes no mesmo estado, como na Espanha, como agora na Rússia, etc. e tal. Então a violência na Europa é o traço característico e só foi refreada com a ideia da União Europeia, que eu também não sei até que ponto irá se manter. Então é um continente violento, historicamente violento. Nós normalmente temos a percepção que a Europa é o berço da civilização, etc. e tal, e não é bem assim. No Brasil, talvez o desenvolvimento
da economia brasileira, o acesso a bens, realmente a questão do acesso à justiça, que a Constituição de 88 abriu as portas, né, defensorias, faculdades com escritórios de assistência, etc. e tal. Eu acho que a tendência é de conflitos cada vez maiores. Mas eu entendo que o Brasil, o perfil do brasileiro, a própria dimensão territorial do Brasil, pode acomodar uma sociedade próspera e razoavelmente que consiga conviver com um grau de litigiosidade controlável. Há um estudo do Banco Internacional apontando 2 países no mundo, apenas 2 países no mundo que possuem território, área, recursos naturais e mercado consumidor a ponto de não dependerem de nenhum outro país, Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos seriam os 2 únicos países do mundo que poderiam ter espécie de uma autogestão numa situação limite de um conflito internacional. Mas nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E o Brasil, ele mudou muito nos últimos 50 anos, como nós tratamos aqui, e o sistema jurídico nós ainda corremos atrás, talvez não tenha acompanhado. Eu sou otimista a médio e longo prazo, a curto prazo não. Eu acho que nós corremos aí muitos riscos, intolerâncias, inclusive de problemas em termos de integridade territorial, a curto prazo, e de ruptura institucional também. Acho que a situação do Brasil hoje, a longo prazo não, eu acho que nós temos um país fantástico, nossa população não é uma população muito grande, 200 milhões de habitantes, para o território que nós temos, enfim, há o suficiente para todos. Mas nós precisamos definir um modelo para o nosso país, um modelo institucional para o nosso país, que nós nunca definimos. Era um constitucionalismo, uma república americana, usando a Constituição americana, depois o modelo austríaco e não sei o que lá, sempre procurando alguma coisa emprestada de algum outro ordenamento jurídico. Eu acho que, como eu disse, nós passaremos por dias ruins, mas eu acho que no futuro será bom, sim, para nós. Muito bem. A gente agradece imensamente a presença de vocês. Dr. Laí, muito obrigado por abrilhantar essa 28ª edição do Café de Ideias. Gostaria de agradecer novamente à Secult, ao Grupo Jaime Câmara, Cileide Leve, todo o nosso carinho, nosso agradecimento por todo o apoio à Universidade Federal de Goiás, Restaurante Panela Mágica, e em especial hoje às MEGO, esperando que essa parceria possa frutificar mais ainda, que ela vem desde das ações do desembargador Itanei, junto às nossas apresentações conjuntas com a orquestra, até essa gestão do Dr. Wilson Safati. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e que ano que vem a gente possa estar novamente aqui em outros cafés. Muito obrigado. Muito obrigado.